Galera, nos últimos tempos muita coisa aconteceu aqui no meu mundo motociclístico com relação à Versys 650. Então nos demais vídeos a partir deste daqui eu vou compartilhar tudo com vocês para que vocês aprendam as coisas que eu aprendi também sobre o mundo da Versys 650. No vídeo de hoje eu quero compartilhar e comentar com vocês sobre a revisão de 12.000 quilômetros da minha Versys 650 2022. Para essa manutenção, o manual do proprietário sugere troca de óleo e filtro de óleo, troca de velas e conferências gerais. Para essa revisão eu abandonei a garantia e não levei mais nas concessionárias Kawasaki, justamente porque a grande maioria delas segue o manual à risca e querem trocar a sua vela com 12.000 quilômetros. Ainda ao longo desse vídeo eu vou mostrar as velas para vocês como está e vou comentar sobre esse assunto de forma mais específica. Então, essa revisão foi feita na oficina do Junior Blecha, mecânico parceiro aqui do canal, que vocês já estão cansados de saber. E essa oficina fica aqui em Campinas e eu estou deixando aqui na descrição todas as informações relevantes para caso você queira levar sua moto lá, você entra em contato com ele. E é muito frequente eu encontrar vocês por lá. Basicamente toda vez que eu vou lá, ou eu encontro vocês ou eu encontro a moto de vocês lá na oficina, lá fazendo alguma manutenção ou alguma revisão, e eu fico muito feliz por isso. Além dessas questões que o manual pede, algumas coisas extras foram feitas e eu estive lá participando e ajudando com minhas próprias mãos aí nessa revisão. Então eu comecei desmontando os freios, fazendo aquela limpeza nos pistões, nas pinças, dando aquela lixada nas pastilhas, tirando a sua vitrificação, dando uma quebrada nas quinas das pastilhas que melhoram o encontro de pastilhas e disco. Eu comecei a desmontar as carenagens dela, desmontei todas as carenagens laterais, justamente para a gente ter acesso às demais peças e também, posteriormente fazer uma lavagem dela sem as carenagens para a gente ter acesso ali aos cantinhos mais profundos e também fazer a limpeza do pinhão ali que fica muito, que acumula ali muito óleo velho e sujeira acumulada, Então depois que eu desmontei as carenagens laterais, a gente foi ali para manutenção na parte de cima, que seria para conferir o filtro de ar e conferir as velas, Na Versys 650, para você fazer essas duas coisas, você precisa retirar o tanque de combustível, que parece um feito muito difícil, mas que na prática não é tão difícil assim não. Então ele tem dois parafusos ali próximo do chassi, ali embaixo do banco. Você retira eles, suspende ele um pouquinho, daí ali embaixo vai ter a mangueira de combustível, o plug eletrônico da bomba de combustível e da boia de combustível. Soltou essas duas coisas, o tanque sai completamente na sua mão. Com o tanque para fora da motocicleta, a gente vai ver ali a caixa de ar, onde está ali a tomada de ar do motor e também o filtro de ar e também o sensor de temperatura do ar, certo? Tudo isso a gente encontra ali abaixo do tanque. Então, desmontamos ali, retiramos a tampa da caixa de ar. Isso aqui é do tanque, ó. Por isso que eu falei puxar para trás. Ele tem dois C assim que ele encaixa ali. Acho que os caras gostam de fazer com chicote apertado. E verificamos as condições do filtro de ar. Como vocês estão vendo aí na imagem, o filtro já estava bem sujo, com 12.000 quilômetros rodados.
Então ele tem essa cor aí mais pro vermelho, mais pro rosa. E você viu aí nas imagens que ele já estava pendendo ali para o preto, então o filtro já estava bem sujo. E eu praticamente não rodei na estrada de terra com ela, hein? Segundo o manual do proprietário, o filtro de ar deve ser substituído a cada 24.000 quilômetros. Mas como a gente desmontou ele, já viu as condições dele, a gente achou justo antecipar essa troca e colocamos ali um filtro de ar novo. O filtro de ar da VER 650 ele não é lavável, então se você vai trocar, você precisa jogar o velho fora e comprar um novo, tá? O filtro novo original Kawasaki ele é importado e ele tem o valor de R$ 267 reais, comprado e adquirido na concessionária Kawasaki daqui de Campinas, tá? Não é um filtro barato realmente. Se você não quer ter que gastar essa grana toda vez, você pode optar, por exemplo, por um filtro de ar da Cayenne que é lavável, mas ele custa uma fortuna, meados aí de 600 reais, mas você vai comprar ele apenas uma vez e depois só os produtos ali para fazer a lavagem e manutenção dele. Mas no longo prazo, com certeza vale a pena você adquirir esse filtro e é algo que eu estou pensando em fazer aí no futuro. Mas para essa revisão eu decidi pegar o filtro original mesmo. Então pegamos ali, compramos ali o filtro original, tinha em estoque para a minha sorte, e instalamos ali o filtro de ar novinho, tá? Importante ressaltar que antes da instalação a gente desmontou toda a caixa de ar ali da motocicleta e eu limpei ela direitinho debaixo do tanque ali com sabão e um pincelzinho, deixei a caixa de ar toda limpa e higienizada, certo? Pessoal, uma questão importante na hora de você lavar e limpar a caixa de ar é você desmontar o sensor de temperatura do ar que está ali parafusado no cantinho da caixa de ar. Eu cometi esse erro e a gente na verdade não sabe, mas depois do final dessa revisão a luz da injeção acendeu com o código de erro justamente dessa peça. A gente não sabe se foi por causa da exposição a essa água, que é até bastante improvável que seja, porque o sensor ele é muito vedado ali e não tinha nenhum dano de água ou algo do tipo, ou então se foi a lavagem com a VAP ou se foi um mau contato ali na hora de instalar o sensor, tá? Depois eu vou comentar mais a fundo sobre esse problema, mas para esse vídeo a dica é: não desmonte o sensor de temperatura de ar para fazer a limpeza da caixa de ar, beleza? Antes de montar ali na região da caixa de ar, na região ali próxima do filtro, a gente deu uma borrifada ali com silicone ali na caixa de ar, justamente para que, se escapar alguma sujeira do filtro, essa sujeira acaba grudando ali na meleca do silicone e não entra ali para admissão do motor. Então é apenas aí uma redundância, um extra para ajudar a proteger o motor. E como vocês estão vendo nessa imagem aí agora, o filtro que estava antes nela aí realmente protegeu ali a região de admissão com maestria, porque você vê que tá tudo sujo de poeira por fora, mas ali por dentro tá limpinho e conservado, fazendo justamente a sua função de proteger o motor das impurezas que vêm do ar. Depois que a gente fez essa manutenção aí na tomada de ar, na caixa de ar, no filtro de ar do motor dela, a gente foi mais abaixo ali retirando as duas bobinas. Para quem não sabe, as bobinas são as duas peças que alimentam as velas, que multiplicam a energia para fazer a centelha da vela lá dentro da câmara de combustão, né? Então a gente retirou ali as bobinas. Não grava ainda não, vamos fazer um negócio. Esquece, ué.
Detalhe importante que na hora de montar de novo a gente colocou uma graxinha ali nas borrachinhas da bobina, justamente para ajudar a proteger ali a região. E desmontamos e finalmente desmontamos as velas. Como falei para vocês, o manual pede para fazer a troca de velas a cada 12.000 quilômetros. Como vocês estão vendo aí nas imagens, as velas estavam novinhas e pegamos ali as medidas do manual de serviços para avaliarmos ali o gap, que é a vela, ela é assim, certo? Ela tem essa peça aqui acima e uma peça aqui no meio. O gap é a distância aqui entre a ponta de baixo com a ponta superior. Conforme a vela vai se desgastando e ficando velha, essa parte inferior ela vai diminuindo, aumentando a distância aqui, aumentando o gap. Esse gap existe um número, uma medida em milímetros que mostra se a vela está boa ou não, certo? Então você pega ali uma ferramenta que você mede, né? São lâminas de ferro que você passa ali e cada lâmina tem uma espessura em milímetros. E a gente viu no manual que o gap aceitável e saudável para aquela vela é de 0,9 milímetros. Então, justamente a ferramenta de 0,9 encaixou perfeitamente, o que provou para a gente que as velas com 12.500 quilômetros estavam novas e em pleno estado de funcionamento. Nós temos acordos com a Imex, que é um grande parceiro nosso, que com isso a gente faz as nossas divulgações. 0,9 de gap, uma tá certa. Fazer a sua previsão, se haverá uma seca, haverá uma geada, haverá uma chuva forte ou até... Tem um gap mínimo e máximo não? Não, Tem que ser 0,9. 0,9. E ponto, acabou. Tá vendo, ó? 90 não entra, a 85 entra com folga e a 0,9 Perfeito. entra. A única coisa que a gente fez com relação às velas foi dar aquela limpada na rosca da vela, porque quando você desmonta, ela fica meio suja ali na rosca, e isso pode ser um problema no futuro, de ser difícil de retirar, podendo até espanar a rosca ali do cabeçote. Então, ao retirar as velas, a gente já deu aquele talento nas roscas, limpamos ali e reinstalamos novamente as velas aí, certinho ali, para serem utilizadas novamente. Segundo o mecânico, segundo o Blecha, muito provavelmente essas velas vão durar em média 30.000 quilômetros dentro da sua normalidade. E aí a gente aqui, consumidor, se pergunta: por que será que a Kawasaki sugere a troca de velas a cada 12.000 quilômetros? Será um abuso? Na minha opinião aqui de consumidor, me parece sim um abuso, porque é uma troca desnecessária de velas. Há pessoas que gostam de trocar, e se você é aquela pessoa que curte, tá tudo bem, você faz o que você quer na sua moto. Eu, Ricardo, prefiro fazer o que realmente precisa ser feito e não ficar trocando peça desenfreadamente. As velas são peças que você pode medir e avaliar a sua vitalidade. Você não precisa seguir um plano de manutenção específico, dizendo, por exemplo, você troca velas a cada 30.000 quilômetros. Não, uma vela com 30.000 quilômetros, o ideal é que você desmonte ela e meça o gap, faça ali os testes para saber se ela de fato precisa ser substituída, porque a sua durabilidade depende de diversos fatores e não só da quilometragem. Mas se você é uma pessoa que quer manter as revisões na concessionária para manter a garantia e você chegou nesse momento de 12.000 quilômetros, a sugestão que eu te dou é: ok, permita que troque as velas, mas peça para você levar suas velas velhas para casa, porque no futuro você ainda vai ter velas novas para você
usar em algum momento ou até vender para alguém, para algum parceiro seu que esteja precisando. Então, se você permitir com que troque as velas da sua moto, não permita que as suas velas da sua moto fiquem na concessionária, porque são peças novas que podem muito bem continuar sendo utilizadas. Então leve para você, para que você mesmo as utilize no futuro, e assim você consegue poupar um pouco aí da sua grana, beleza? O principal motivo pelo qual eu abandonei a garantia, como vocês já sabem aqui do canal, é que eu não gosto do serviço de pós-venda aqui da minha cidade. Eu acho que falta detalhamento técnico dos mecânicos e de consultores técnicos, né? Então, mas esse é um vídeo que eu já comentei aqui no canal. Mas o segundo motivo pelo qual eu decidi não levar na concessionária e manter garantia é por causa disso. Eu não concordo com esse plano de manutenção e acho ele exagerado, e as manutenções já não são baratas e ainda vão ficar empurrando peça que não precisa ser trocada. Para mim é inadmissível. Então eu exerci a minha liberdade como consumidor e saí fora e escolhi um serviço que faça mais sentido para mim. Depois dessas manutenções que eu falei, do filtro de ar e das velas e da limpeza e aquele detalhamento nos freios, eu segui ali para a lavagem da motocicleta sem as carenagens. Ali eu consigo dar um detalhamento mais profundo na limpeza da motocicleta, e também as carenagens que foram desmontadas eu lavo também elas de fora da moto. Então eu lavo por fora, lavo por dentro, e a moto fica limpinha e novinha de novo. Mas o principal intuito de você lavar sem as carenagens é que você tenha acesso a pontos que normalmente você não tem e que vão acumulando muita sujeira ao longo do tempo, principalmente a região ali do pinhão. Então eu usei detergente neutro e querosene, nada mais do que isso, para lavar a minha moto, junto ali com uma VAP, né? Usando ali não muita pressão na ponta dela. E então eu fui ali lavando com um pincelzinho, detergente e querosene nas regiões onde tem óleo, região do pinhão, corrente, etc. Depois vim aí enxugando tudo. Depois disso, a motocicleta foi para a troca de pneus, beleza, pessoal? E aí a gente foi ali desmontar as duas rodas para trocar os pneus. Então os pneus originais duraram aí 12 mil quilômetros, e eu vou mostrar ainda em vídeo específico a situação que eles ficaram depois, tá? Então não vou entrar muito nesse assunto aqui agora, porque depois eu vou comentar. Mas então, durante essa revisão, a gente trocou aí o par de pneus. Eu coloquei o Avon Trail Rider, que é um pneu importado da Inglaterra, bastante conhecido aqui no Brasil. Pneu top, bicomposto, com diversas tecnologias e uso misto. Também vai ter vídeo aqui no canal onde eu vou fazer uma revisão detalhada sobre eles e a minha opinião, o que eu estou achando, beleza? Mas então a moto aí foi para a troca de pneu, beleza? Depois da troca de pneus foi feito ali o balanceamento das rodas e depois foram remontadas aí novamente. Acho que vou tirar de novo a fonte. O rolamento a gente não sabe. Era o esqueci o nome, que vai pra Letícia. Eu falei, mas ficou muito bom esse esquema aí, ué, porque além de tudo cachorro de madeira, arrumado, tudinho, é pra proteção e tal. Nisso, veio uma outra menina lá, e o John ali, ele é o capitão, ele é capitão mesmo, ele é piloto. De repente eu pode mandar apertar o caminhão e fica aí, mais $1.000 pra cada moto aí, né? Pra chegar lá na Guatemala. E aí vocês pegam um voo particular daqui de Bogotá para Guatemala. Eu tava já preocupado em ter que tirar a moto daqui para passar para outra companhia. Para isso eu teria que... É esse tipo de vídeo aqui que vende seu serviço na internet, viu? Só pra você saber. É esses detalhes assim, ó. Eu tenho que fazer... Galera, Deixa eu voltar no assunto lá dos caras, né? Os três brasileiros, que é o Melo, o Adventure, o Cícero e o Giovanni Martins. Estão indo pro... Muita gente boa eles. Aí, lógico, né? A questão principal, né? E a questão de Nicarágua. Como é que eles vão fazer?
Mais mole, né? Mais fácil. Mas esses Dunlop são muito duros, muito ruins, cara. O chato desse aqui é dessa roda aí. Por isso que eu olhei pra cima. Fazer um takezinho. Pra fazer muita moto. Quantos quilos vai nesse? Por isso. Vamos lá, nosso primeiro rolezinho aqui com a Dominar 400. O esquema aqui tá bem corrido, tá? Eu só vou ter que entrar um pouquinho aqui na Dominar. Olha o bagulho de dormir lá, como que é? E vamos então para a parte em que a gente empobrece pagando todo esse serviço, né? Ali a mão de obra do Júnior, ele tem ali diversos níveis de revisão. Então, dependendo ali da necessidade da sua motocicleta, ele sugere qual é a mais adequada. Como a minha moto está bem novinha e muito bem cuidada, ele sugeriu o plano de manutenção básico, que é o mais básico de todos, que é basicamente essa conferência geral e essas manutenções básicas que a gente fez aí, que eu já comentei aí ao longo desse vídeo, tá? A revisão básica dele custa R$500 mais do que você gastar de peças, né? Então eu gastei aí R$267 no filtro original, mais R$500 da mão de obra dele, beleza? Gastando aí R$767 no total. Como vocês podem ver, não é um preço mais barato ou muito diferente de uma concessionária. O serviço bem detalhado, ele custa caro também, e pode ter certeza que, por exemplo, uma lavagem sem as carenagens detalhada, pode ter certeza que nenhuma concessionária faria, e você estaria pagando aí o mesmo preço de serviços e não teria um detalhamento tão preciso e tão nos mínimos detalhes como na oficina lá do Blecha. O que é melhor? Você pagar caro num serviço que realmente acontece, ou você pagar caro por um serviço básico? Obviamente que pagar caro num serviço que acontece, que valha a pena, né? Então, se você busca sair da concessionária porque tá caro demais, nem sempre você sair da concessionária significa que você vai ter serviços mais baratos. Talvez você vai ter um serviço na mesma faixa de preço, mas um serviço superior, como essa experiência minha que eu estou compartilhando com vocês. E a última coisa que eu queria comentar é que vocês viram que eu não troquei óleo e filtro de óleo, porque eu faço essa troca de forma antecipada. Eu troco o óleo a cada 5.000 quilômetros, e toda essa experiência de troca de óleo e conhecimento sobre eu já compartilhei num vídeo anterior aqui. Então, com 10.000 quilômetros eu já havia feito a troca de óleo, por isso que agora na revisão de 12.000 quilômetros eu não fiz essa troca de óleo, beleza? E outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que foi feito também a lubrificação ali dos pontos móveis da moto. Articulação do cavalete central, articulação do cavalete lateral, manetes e etc. Tá? Então aquele talento geral ali nas partes móveis da moto também foi feito. Galera, e como é que a moto ficou depois de toda essa revisão?
Pessoal, sempre que eu mexo nos freios, dou aquela limpada, essa manutenção que eu já compartilhei com vocês aqui outras vezes no canal. O freio ele fica mais macio de ser acionado, eu preciso pôr menos força na mão e no pé. E ele fica mais silencioso. Meu freio não estava fazendo barulho antes, mas obviamente que quando eu estava freando, eu escutava aquele barulho de atrito da pastilha com o disco. Normalmente depois de fazer essa manutenção, essa limpeza, essa lixada, esse ruído diminui bastante e o freio fica nitidamente mais eficiente, mais silencioso e mais macio de ser acionado. Por causa das trocas dos pneus, a moto ficou muito diferente, com uma ciclística muito superior. Eu vou comentar mais sobre isso depois no vídeo sobre o pneu, tá? Mas no geral, eu sempre percebo diferença quando eu faço essas revisões mais detalhadas, né? A questão das velas não vai trazer diferença porque são as velas, eu usei as mesmas velas. E a questão do filtro de ar, normalmente a gente não percebe grandes diferenças com o filtro novo, porque foi uma troca preventiva, né? O filtro já não estava causando sintomas negativos pelo fato dele estar sujo, né? Então a moto segue funcionando muito bem, muito saudável, com uma performance excelente. Então foram essas percepções que eu tive, né? A minha moto com 12 mil quilômetros, que eu já achava que estava ótima, maravilhosa antes da revisão, mas depois do detalhamento, do cuidado, você percebe que ela volta ainda melhor. Galera, uma questão muito importante que aconteceu nessa revisão é que depois que eu terminei tudo, adivinha? Luz de injeção acendeu no painel e eu dei aquela brochada, sabe? Aquela brochada que você dá, tipo, puta que pariu. Mas essa pra eu resolver, né? E eu vou contar toda a experiência que foi feito para resolver essa questão da luz de injeção no próximo vídeo. Pessoal, a ideia desse vídeo é justamente compartilhar preços, compartilhar o lugar e a forma com que eu tô fazendo a manutenção da minha moto. Como vocês estão reparando, eu uso o manual como referência, mas nem tudo que está nele eu sigo na risca. Eu tento usar aqui o bom senso e o conhecimento técnico do meu mecânico e o meu também, para fazer uma manutenção mais racional, mais pé no chão, mais do meu estilo. E a ideia aqui é compartilhar e ensinar vocês a fazerem o mesmo, claro, para quem acha que tudo isso faça sentido e queira aplicar aí na sua motocicleta. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.